Vamos lá, meus amiguinhos, pois um jogo bastante intenso, de muita marcação, muito picotado, e o Internacional conseguiu segurar o Flamengo, e aliás, segurou e muito bem, diga-se de passagem, o Inter com os reservas em grande parte da partida, com um homem a menos nos últimos 10 minutos de jogo, travou o Flamengo. Claro, teve 2 ou 3 oportunidades o Flamengo, onde o Kehler também fez a mão, uma trave salvou, mas para volume de jogo e de Flamengo no Maracanã, muito pouco. Tanto que o time do Carioca saiu vaiado pela sua torcida. Mas tudo isso, méritos da estratégia elaborada pelo técnico Eduardo Cudê, que novamente bolou uma estratégia e teve êxito. E por que teve êxito? O Internacional foi com o time reserva, mas ainda assim, vamos combinar, um time reserva que tem bons jogadores, uns até disputam titularidade, Maurício, Bruno Henrique, O Inter tinha Pedro Henrique e Luiz Adriano, tinha Matheus Dias que fez boa atuação, diga-se de passagem, de novo fazendo uma linha pela direita, e o Internacional segurou o Flamengo. Olha, no primeiro tempo, tirando 2 avançadas com o Luiz Araújo, uma logo no início, que ele chuta mal de perna esquerda, e outra onde o Pulga acha nas costas do DP um lançamento e o Kehler faz uma extraordinária defesa, o Flamengo simplesmente não conseguiu chegar ao gol do Internacional. Tanto é verdade que Gabigol e Bruno Henrique foram apagadíssimos, tanto que foram substituídos, porque não conseguiram render, mas não renderam também pela marcação do Internacional. Muito bem postado, fazendo evidentemente um jogo onde passar o tempo era uma alternativa, picotando, caindo, fazendo cera, enfim, era uma estratégia do Internacional e que foi muito bem realizada. Essa que é a grande verdade. No segundo tempo, diga-se de passagem, a gente tem que registrar também que o Flamengo deu azar, porque perdeu 2 jogadores, Especialmente o Arrascaeta, que sentiu uma lesão muscular, e Arrascaeta é criatividade. E a alteração que fez o Sampaoli, na minha opinião, ajudou o Internacional. Ao invés de botar de cara o Everton Ribeiro, ele colocou o Vitor Hugo, que é um bom jogador, é verdade, mas não tem a mesma qualidade para encarar uma defesa de linhas baixas como estava o Internacional. E foi pior ainda, porque quando o Luiz Araújo também sente uma lesão muscular, aí ele coloca o Everton Ribeiro e tira uma das extremas, que era a opção do Sampaoli desde o início do jogo, atuar com o Bruno Henrique de um lado e o Luiz Araújo do outro. E isso facilitou a vida do Internacional, porque invariavelmente o jogo veio mais para o meio, e ali o Internacional estava marcando bem, ganhando toda a segunda bola, como disse, picotando o jogo, fazendo o tempo passar, enervando o time do Flamengo e a torcida na arquibancada. O Internacional fez algumas alterações, já no intervalo entrou o René para dar um suporte melhor, o Maurício, que estava um pouco apagado no jogo, porque a sua função era muito mais de marcar do que qualquer outra coisa, e recoloca o DP na posição original dele. O Internacional simplesmente anulou o time do Flamengo. E aí o Sampaoli começou a fazer todas as alterações possíveis, E isso depois que me pareceu que o Cudê via, o seu auxiliar que estava na beira do campo, o Lúcio Gonzalez, tentou até ganhar o jogo, porque ele coloca a Ener Valencia, coloca Alan Patrick, para dar um up para o time do Inter de forma qualitativa. Não deu muito certo, é verdade, para chegar à frente, mas era uma maneira também de você controlar um pouco mais a bola, porque o Ener Valencia faz muito bem a parede, o Alan Patrick, como se sabe, esconde a bola como ninguém, e aí o Flamengo se perdeu. Tentou Cebolinha, tentou Pedro, não conseguiu o Flamengo jogar. No finaleira do jogo, o Flamengo conseguiu uma jogada num levantamento para a área, que foi o que sobrou para o Flamengo, O Pedro aparou e o Vitor Hugo bate e o Kehler faz uma extraordinária defesa, ele que estava substituindo o Rocher suspenso. E foi isso, porque no final teve aquela bola do Wesley na trave, é verdade, porque se vai no gol, entra,
Mas a sorte também conta, né? A sorte também tá valendo. E vou dizer mais, o Inter não merecia perder esse jogo. Porque o Flamengo também não mereceu ganhar. Né? O jogo, na minha opinião, ele era exatamente para isso que aconteceu. 0-0. Eu diria até, para os amantes do futebol técnico, foi um jogo ruim, esteticamente falando. Mas o Inter não foi com essa proposta. Né? O Inter foi para se defender. Né? O Inter foi ao Maracanã para não perder. E teve êxito. A estratégia do Internacional teve êxito. E o problema é do Flamengo, que vai ficar mais distante do Botafogo ainda. É um problema do Flamengo, que tem um ano, embora esteja na final da Copa do Brasil, bem fora dos padrões, né, da qualidade que a gente espera do clube carioca. Isso aí nós não temos nada que ver. Né? No caso do Internacional, esse empate foi importante, porque mesmo que ele não mude muito a situação do Inter na tabela de classificação, então não vence a 9 jogos do Campeonato Brasileiro. A gente tem que ressaltar isso. Mas era um jogo que estava todo mundo dando como perdido. É ou não é? Todo mundo estava dando como perdido. E o Internacional segurou, amarrou o jogo, amarrou o Flamengo, picotou o jogo, não deixou o Flamengo jogar e garantiu um ponto que, ao meu ver, pelo contexto, pelas circunstâncias, foi importantíssimo. Né? É óbvio, né, que passado o jogo contra o Bolívar, né, pela Libertadores da América, é o Goiás, se não me engano, é o Goiás o próximo adversário fora de casa, o Inter tem que começar a ganhar. Né? Ele tem que voltar a ter vitórias no Campeonato Brasileiro. Mas isso é um papo para depois. O fato é que o Internacional vai para o jogo decisivo contra o Bolívar, depois de uma grande vitória na altitude, surpreendente até para muitos, e um empate com os reservas do Maracanã contra o Flamengo, surpreendendo muita gente também. Ou seja, vai com um status elevado de crescimento e algo que me parece muito importante, de que as estratégias do técnico Eduardo Cudê estão dando resultado. O Internacional está conseguindo, né, executar aquilo que pensa o seu treinador e isso realmente é relevante e nós temos que elogiar. Né? Kehler, para mim, o destaque do Inter, porque fez 2 grandes defesas, mas eu quero sublinhar o aspecto coletivo. Tá? Acho que o Internacional coletivamente foi exemplar no jogo de hoje, com os reservas diante de um poderoso Flamengo que foi anulado completamente pelo Internacional. Né? Quem viu a minha aposta na KTO lá nos Zonas da Bola sabe, né? Se botou o código Ribeiro, teve free bet e ganhou, porque eu falei para vocês que ia ser 0-0. Aliás, essas vezes até uma brincadeira, o Inter vai golear 0-0. Por quê? Porque me parecia que seria um resultado importantíssimo e ele acabou acontecendo. Tá bem? Você sabe que depois de jogo não tem tempo para rock bola, né? E ele volta já na segunda-feira, tá certo? Aqui você vê que tem muita coisa, né? É isso aí. Grande empate do Inter, ponto ganho pelo contexto, pelo time reserva. E aí o Inter vai agora para a decisão contra o Bolívar com uma estima elevada. E isso também é muito importante. Tá certo, gente? Tamo junto, se inscreva no canal, cara, dê o seu likezinho aí, né? E, sério, valeu!